A produção do vidro tem por base a modificação da estrutura cristalina do quartzo, por meio de seu aquecimento e da adição de óxidos alcalinos, dentre eles o Na2O. Esse processo adiciona cátions sódio à estrutura do quartzo, tornando-a amorfa. Alguns vidros, como os utilizados em telas de smartphones, passam ainda por processo de troca iônica para aumentar a resistência a quedas e riscos. Para isso, o vidro é banhado em uma solução salina contendo íons potássio. Desta forma, o potássio substitui o sódio na estrutura, sem que o volume do vidro se altere. Com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio, então, vamos ver as características dos íons. Letra A, são maiores do que os íons sódio. Dessa forma, a estrutura torna-se mais preenchida e mais resistente ao choque físico. O íon potássio e o íon sódio. Então, ele está falando do Na+, e está falando do K+. Isso porque os dois estão na coluna 1A da tabela periódica. Só que o Na está lá no terceiro período e o potássio está no quarto período. Mas ao perder um elétron, eles vão perder uma camada, né? Então o Na ele tem um núcleo, 1, 2, 3 camadas, um elétron na camada de valência, e o potássio do quarto período, 1, 2, 3, 4 camadas, um elétron na camada de valência. Então, o potássio, ao perder um elétron e virar o K+, continua com 3 camadas, e o Na, ao perder um elétron e virar o Na+, ele fica com 2 camadas. Então, de fato, o K+, é um íon maior, tá? E aí, se ele é um íon maior, ele tende a ocupar mais espaço do que o Na+. Essa questão da troca iônica, né, a gente tem que trocar por íons que têm a mesma carga. Então o K+, ele tem a mesma carga do Na+. Portanto, olha, uma questão bem chata, né, bem confusa, mas a princípio letra A. Tá certa. Vamos ver as outras? B. São mais resistentes ao choque físico do que os íons sódio. E esse caráter é conferido ao vidro. A questão que ele está falando não é da questão do potássio ser mais resistente ao sódio. Ele está falando que ao substituir o potássio pelo sódio, né, ou a gente fazer essa troca iônica, o vidro vai se tornar mais resistente. Eu não sei falar, não existe uma propriedade que me diz que o K é mais resistente ao Na. Nós estamos falando de propriedades periódicas. E a propriedade periódica que a gente sabe aqui a princípio é o raio. Que o K+ é maior, então ele ocupa um espaço maior. Letra C. São menores que os íons sódio. Já está errado. Letra D. Fazem com que a estrutura do vidro deixe de ser amorfa quando substitui os íons sódio, tornando o vidro menos resistente. Ele não falou nada disso de não ficar amorfo. E outra coisa, a ideia é colocar o potássio para ficar mais resistente. E letra E, tem o mesmo tamanho do que os íons sódio? Está errado, não tem o mesmo tamanho. O K+ vai ser um íon um pouco maior. Então perceba que até mesmo por eliminação a resposta é letra A. Mas é uma questão complexa. A gente não tinha que saber essa questão da resistência. Tinha que saber o fato de que o K+ é maior do que o Na+.